Olá Brasil, Rio de Janeiro, que o Deus da Bíblia abençoe a sua vida e é com grande alegria que estamos nesta sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, você está aí acompanhando a programação, fique conosco, daqui a pouquinho estaremos realizando uma prece em seu favor, apresentando a Deus o copo com água, fazendo uma oração e no decorrer da programação eu estarei lembrando para que a senhora, o senhor possa preparar o seu copo com água e participar conosco da prece. E Deus tem muita coisa boa para realizar. Pastor, eu creio que Deus tem coisa boa para realizar. Você crê? Creia, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que pode mudar toda e qualquer situação. Você tem passado por um problema, tem enfrentado uma dificuldade? Não desanima não, pois o Deus da Bíblia, Ele está pronto a lhe ajudar. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o nosso pastor Jaime de Amorim e o missionário R.R. Soares. E você sabia que você pode compartilhar programações abençoadas com familiares, com amigos, através da nossa rede social? Exatamente. Você pode copiar o link lá na rede social do programa Palavra Urgente e compartilhar com pessoas que têm enfrentado uma dificuldade. No YouTube, vamos lá, você pesquisa lá na lupa Palavra Urgente, dali então você pega e se inscreve e vai ser notificado. No Instagram, mesma coisa, pesquisa Palavra Urgente, você se inscreve e será notificado sempre que chegar um novo programa, uma nova mensagem. São vários apresentadores, uma equipe maravilhosa que trabalha muito, com dedicação, com empenho, com zelo, com excelência para promover esse programa, para levar uma boa palavra ao seu coração. Falando em boa palavra, aproveitando aqui, você pode também pesquisar o endereço da Igreja Internacional da Graça de Deus mais próximo da sua casa, através pelo site On Grace. Você põe ali o seu endereço e o site vai fornecer a igreja pertinho da sua casa aí. A mais próxima, certamente você vai ser bem recebido, uma equipe de pastores maravilhosa, obreiros, no todo, e certamente você será muito bem recebido e vai valer a pena. Então põe aí no coração. Falando em coisas boas, eis que chegou a hora, né, de acompanhar uma bela história. Por que uma bela história? Porque entrou, está no Palavra Urgente, é sinal de que, coisa boa, alcançou então grande vitória. Vamos falar aqui sobre a vida do Edo. E o que ele passou, irmãos? Ele passou por uma dificuldade na saúde. Sabe aquela pessoa que, como diz aqui, né, até a história você vai acompanhar melhor, ele sofreu 4 AVCs. E quando então ele resolveu ir ao médico, foi ao médico, foi constatado que ele tinha infartado 4 vezes. A vida dele realmente é um milagre, um livramento. Mas ele venceu toda essa batalha como? Exercitando a fé. Vamos começar a entender a história do nosso amigo? Conosco, aqui na tela. Edo Cesenarro mora na capital do Peru, em Lima. No ano de 2020, ele sofre 4 AVCs. Um ano antes, eu já havia tido um mal-estar na cabeça, no andar, nos movimentos. E com isso, fui ao médico, um neurologista. Fiz uma ressonância magnética, onde foram diagnosticados infartos cerebrais. No Brasil, chamamos o infarto cerebral de AVC ou derrame. Pouco a pouco ele foi melhorando, mas ainda não estava tão bem, porque tomava remédios para a depressão. Ele caía, não tinha força e ainda pegou Covid. Quando eu estava me recuperando, me contagiei com Covid. Ele estava em casa com oxigênio, ficou assim por uma semana. E tinha sido uma batalha constante, porque o médico me ajudava, mas não consegui. Tive que chamar a ambulância. Então, no dia 23 de janeiro de 2021, Edo precisa ser internado com urgência. Começamos a entender a história do nosso amigo. E para entendermos melhor, a equipe preparou uma reportagem maravilhosa para que possamos entender a gravidade da situação. E algo que é maravilhoso, essa programação, né? Tem a reportagem para mostrar a realidade no mundo, no nosso país, como também tem aquele quadro maravilhoso, né? O Doutor Responde. Vamos então aqui à reportagem? Conosco, aqui na tela. O acidente vascular cerebral, o AVC ou derrame, ocorre quando o fluxo sanguíneo do cérebro é interrompido, provocando a paralisia cerebral. É uma das maiores causas de morte e internações no mundo, afetando mais os homens. Confusão mental, fraqueza, alteração na visão, formigamento na face, braços ou nas pernas,
e dor de cabeça súbita e intensa são os principais sinais do derrame. Em 2020, segundo dados do DataSUS, mais de 99 mil brasileiros faleceram devido à doença. Há quantas pessoas padecendo com a enfermidade, quantas pessoas sofrendo. São muitas as pessoas que padecem e sofrem com uma enfermidade. E a enfermidade é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Eu digo para a senhora, para o senhor, que uma enfermidade abate toda a família, promove tristeza em toda a família. Porém, nós, ao decorrer da programação, vamos entender qual é a boa vontade de Deus e como o nosso amigo exercitou a fé e alcançou vitória. Então, fica ligadinho aí, porque Deus tem coisa boa para fazer na sua vida e mudar sua casa. Pastor, eu creio que Deus pode mudar a minha casa, você crê? Porém, nós vamos aqui, antes de entrar nesse detalhe maravilhoso, que hoje é sexta-feira santa, né? Como muitos conhecem, sexta-feira da paixão. E nós estaremos falando sobre o que estaremos realizando hoje em todas as igrejas internacional da Graça de Deus, em especial também na nossa igreja aqui no centro de Magé, mas daqui a pouquinho eu vou falar melhor. Antes, vamos a um quadro maravilhoso, onde o doutor ele vai falar, vai explicar. É um quadro preparado para poder aumentar o nosso conhecimento. E agradecemos a todos os profissionais da saúde que sempre, repito, atendem a equipe com a maior atenção, com o maior carinho, separam um tempo na agenda, explica sobre um assunto, orienta sobre outro, e também a nossa equipe, né, que vai até o consultório, vai até o doutor, vai até o psicólogo, vai até a psicóloga lá, e lá pega, então colhe esse material conosco. Aqui na tela, o doutor responde. O AVC é uma sigla que demonstra acidente vascular cerebral. O que é um acidente vascular cerebral? É o rompimento de um vaso cerebral. E o AVC leva o quê? A uma diminuição da ação de uma área cerebral, porque rompe-se aquela área de irrigação cerebral. Se é uma área motor, se manifesta com uma hemiplegia, uma perda da área motora. Se for uma área visual, ela se manifesta com uma perda da visão. E assim acontece. Acidente vascular cerebral é uma imensa perda de sintomas. O que pode causar o acidente vascular cerebral? Por exemplo, as hipertensões. E existem fatores de risco para acidente vascular cerebral. E aí se preocupem os fumantes, os diabéticos. E são situações que podem levar a acidente vascular cerebral. O uso de drogas é um componente muito importante também. A gente precisa observar isso do ponto de vista social e epidemiológico. O uso das drogas, sejam as lícitas ou as lícitas, o alcoolismo, o mais comum é a paralisia. Uma paralisia motora é muito comum acontecer, a síncope, você de repente perder a noção onde está ou cair, pode, sem dúvida, pode levar à morte e é causa grave de morte, segunda ou terceira causa grave de morte. É um risco muito grande mesmo, não é fácil, mas o nosso irmão ele agiu à fé e alcançou o melhor. Nós vamos acompanhar aqui a segunda parte para entender melhor o relato de fé. Mas antes eu quero pedir à senhora e ao senhor o seguinte: prepare o copo com água. Daqui a pouquinho nós estaremos participando da oração em seu favor, realizando uma prece. E Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Vamos entender um pouquinho mais? Conosco. Ó o copo com água aí, conosco aqui na tela. Não tive notícias até o dia seguinte. Me ligaram e disseram que ele estava em coma induzido. Ele havia tido uma insuficiência respiratória e os pulmões dele estavam comprometidos em 92%. Febre, suor, perda da consciência progressivamente. Disseram que era muito crítico seu estado. Me ligavam diariamente para dizer como ele estava, mas nunca havia melhoras, somente continuava igual. E entre 2 ou 3 semanas, me ligaram avisando que fariam hemodiálise, porque seus rins pararam. Já não usava só o respirador, também fazia diálise. Então, na semana seguinte, me ligam e dizem que ele tem uma infecção generalizada devido às bactérias. A infecção já estava no sangue.
e que não sabiam onde estava alojada, nem que bactéria era, então não podiam medicar. Eu estava desolada, não tinha esperança, não tinha nenhuma alternativa. Estava muito desesperada, muito triste, estava mal demais. Não encontrava consolo em nenhum lugar. Então lembrei que o único que podia solucionar esse problema era Deus. Procurando, achei a igreja e pensei, tenho que entrar. Me lembro as palavras do pastor, porque eu perguntei se ele poderia orar por meu esposo. Ele me disse para crer que ele seria curado, que eu tenha fé, que acreditasse. Me lembro desse dia e nunca vou esquecer, então eu comecei a crer. Mesmo que as circunstâncias já me diziam que não, que ele não ia sair mais disso, ou seja, todo mundo sabia que... Todos sabiam que ele não sairia disso, somente com um milagre. Todos esperando então o pior. Porém, ele colocou a fé em Deus, acreditou e alcançou a vitória. Você também pode alcançar a vitória. Nós temos que encarar a situação, o problema, a enfermidade, de uma maneira positiva, como toda e qualquer situação na vida. Porque o que determina a vitória na nossa vida é a nossa reação. Se a pessoa ela passa por um problema e ela se entrega àquele problema vai ser, como eu costumo dizer na igreja, vai ser a cova, vai ser o túmulo dela. Porém, se ela reage, aquele problema vai ser um troféu, onde ela vai dizer assim, ó, eu venci. E falar em troféu, nós lembramos bem hoje, né? Estamos na Sexta-feira Santa e hoje é aquele dia especial que nós comemoramos com alegria. Por que com alegria? Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus disse, está consumado. Na cruz do Calvário, ele disse, está consumado, e a cruz para todos nós hoje, para a humanidade, é um símbolo, é um sinal de quê? De vitória. E quando a pessoa crê, o melhor acontece. Então, vamos ver aqui de acordo com a Escritura Sagrada? Assim diz Eclesiastes, né? Capítulo de número 11, versículo de número 6, diz assim, ó, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, ou se aquela, ou se ambas. A pessoa ela tem que estar sempre batalhando. Ah, mas eu estou lutando por aqui. Não, luta pelo outro lado também. Batalha, vai sempre confiando, acreditando. E se uma prosperar, você vai ter um bom resultado. E as duas prosperando, o resultado vai ser ainda maior. Então, se apega ao Deus Altíssimo e certamente você vai vencer. E coisas boas virão sobre a sua vida. E falando em coisas boas, nós voltamos à história do nosso amigo, né, do nosso irmão, que de todo o coração ele confiou, reagiu aí de uma maneira positiva e venceu. Vamos aqui para entender melhor? Conosco na tela. Lembro que estavam dando uma aguinha consagrada. Então o pastor disse que se tivéssemos familiares no hospital, tomássemos por eles. Então eu tomei a água e dizia, isto é por ele, meu esposo vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Após o ato de fé, Raquel acredita que Deus está agindo na vida do marido. Eu tinha tanta certeza de que Deus o tiraria dali que eu comprava coisas para quando ele saísse. Passou uma semana e me disseram que ele estava respirando sem ajuda e que já queriam tirar o aparelho, o respirador. Mas também me disseram que quando ele saísse, sua recuperação demoraria muito, que ele não seria a mesma pessoa de antes, que ia precisar cuidados, que de repente ele precisaria estar com a válvula de oxigênio sempre. Eu disse, doutor, você pode dizer muitas coisas, mas Deus tem a última palavra e eu sei que Deus vai tirar ele daqui. A recuperação do meu esposo foi rápida. Após 2 meses e meio internado, Edo recebe alta e se recupera totalmente. É um milagre que ele esteja andando. Ele não tem nenhuma sequela, ele não tem nada. Foi curado até da depressão que ele havia tido. Ele devolveu meu esposo completo, como ele era. Ele anda, não tem mais complicações devido aos infartos cerebrais. Me sinto grata e estou agradecida com Deus por tudo, com o pastor também. E quero dizer, para a glória de Deus, creiam nele. Que conselho maravilhoso, que orientação maravilhosa. Isso aí creu, confiou, acreditou o nosso amigo e venceu a situação. Vença também essa situação. Eu quero, em Cristo Jesus, e vou fazer um convite especial à senhora, ao Senhor, a você.
Você que deseja mudar de vida, você que deseja dar uma volta por cima e quer ser muito feliz, presta bem atenção. Eu venho convidar você a estar conosco hoje na Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, na Rua Coronel João Valério 281, bem próximo ao Clube Magiense. Olha aí, imagem da igreja. Não vou deixar passar. Esta não é equipe bala. Não deixa furo. De imediato, já pá, no gatilho. Essa turma é a turma de primeira que tem realizado excelente trabalho para levar uma boa mensagem ao seu coração, para promover ânimo, para promover vitória. Olha aí, olha a imagem da igreja. Exatamente neste altar, nós hoje teremos ali a cruz, onde ao pé desta cruz, o Senhor vai poder colocar então o seu pedido de oração. Pastor, mas eu não tenho um pedido de oração. Não tem problema. Você pode chegar na igreja hoje, 9 horas da manhã, nessa sexta-feira santa, na entrada você vai receber um pergaminho se você não tiver e vai participar conosco. Rua Coronel João Valério 281, bem próximo ao Clube Magiense, e estaremos participando do Cálice da Vitória com o sangue do Cordeiro. Então tem milagre para você, tem coisa boa. Presta bem atenção. Eu quero e vou pegar aqui agora o copo com água e em Cristo Jesus vamos realizar essa prece, realizar essa oração. Querido Deus e eterno Pai, abençoa, Senhor, este copo com água, pois nós colocamos diante de Ti, determinando da Tua unção, da Tua virtude e do Teu poder. E que esta pessoa, ao beber desta água, ela receba cura, receba paz, alegria. Meu Deus, que esta pessoa venha receber esperança, em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Glória a Deus. Eu vou colocar o copo com água aqui e creio que Deus tem o melhor para a sua vida. Creio que Deus pode e quer mudar toda e qualquer situação, e eu convido a Senhora, o Senhor está conosco hoje. Rua Coronel João Valério 281, bem no centro de Magé, participar dessa oração às 9 horas da manhã, ao pé da cruz. E lembrando o seguinte, domingão de Páscoa, 8 da manhã e também às 18 horas, estaremos entregando o pão consagrado, o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Você vai levar desse pão no domingo, para compartilhar com toda a sua família. Fica um beijo no coração, um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, que Deus abençoe. Vamos a uma bela faixa musical e siga o dia com alegria. Sozinho por caminhos que não eram para mim. Descobri neste caminho que nem todos são amigos até o fim. Então